Salve, salve família, mais um vídeo iniciando aqui no canal e o assunto de hoje é como morar no Japão sem ser descendente. Vem comigo. Como morar no Japão sem ser descendente? Esse é o tema do vídeo de hoje. Deixa eu dar um golinho aqui antes de nós começarmos. Essa semana eu estava trabalhando de dia e eu amo trabalhar de dia, por quê? Porque sexta-feira à tarde você sai, apesar que eu saí era 8 e pouco da noite já, mas você tem o resto da noite da sexta-feira ainda, dá para gravar vídeo e tal, e aí você tem o sábado de manhã para você aproveitar e o domingo, então é uma maravilha. E quando eu volto a trabalhar na semana que vem, que eu trabalho de madrugada, começo à noite e vou até de manhã, eu só começo à noite, então eu tenho a segunda-feira toda para eu descansar, para eu resolver as coisas, enfim. Mas vamos direto ao vídeo. Como morar no Japão sem ser descendente? Antes de mais nada, eu quero falar para vocês o seguinte, aqui o Japão tem aproximadamente aí uns 2 milhões ou mais de 2 milhões de estrangeiros que vivem aqui legalmente no Japão. Por que eu falo isso para vocês? Porque o Japão é um país muito kibishi. Kibishi, que eles falam, é muito criterioso a respeito desse lance de estrangeiros aqui no país. A aceitação, como em todos os países do mundo tem, aqui também não é diferente, assim como tem nos Estados Unidos, enfim, não vou citar países aqui, todos os países vocês sabem que praticamente recebe aí os brasileiros ou pessoas de outras nacionalidades. Mas o Japão, no entanto, tem algumas restrições que elas são meio estranhas. Por quê? Porque até pessoas que são descendentes muitas vezes não conseguem vir. Pessoas que não têm nenhum histórico manchado de antecedente criminal, coisa do tipo, porque eles pedem isso, né? E não conseguem entrar. Eu vou dar um breve exemplo aqui. A minha esposa, já casada comigo, durante um determinado tempo, não conseguiu vir. Eu consegui vir para cá, ela não conseguiu. Ela teve que esperar mais um tempo para poder tentar o visto novamente, porque o primeiro foi negado, sendo casado com um descendente. Mas o assunto aqui é qual? É como morar no Japão sem ser descendente. É possível? É possível sim, embora tenha muitas restrições, embora tenha muitas regras, eu quero dizer para você que é possível. E outra, não vai depender do governo, vai depender somente de você. E você vai entender o porquê. Existem alguns tipos de visto aqui aceitos pelo governo japonês, que é o que? É o visto de curta duração, que é o visto de turismo. O turismo usa isso porque são 90 dias, né? 3 meses. Tem o visto de estudante, que é de 2 anos e pode ser renovado, o visto a trabalho, que é de 1 a 3 anos e também sujeito à renovação. E tem também o fator de você ser casado com um descendente. Então você pode vir tirar o visto, sair de 1 ano ou sair de 3 anos, tem agora saindo até de 5 anos, depois que você renova aqui pela segunda vez, né? Mas enfim, aí você pode ir renovando e se você andar aqui nas regras e pagar tudo certinho, viver tudo certinho, sem ter nenhuma restrição ou sem ter nenhuma mancha em relação à tua vida aqui no Japão, né? Mas e quando a pessoa não é descendente? Quando a pessoa não é descendente, ela pode vir como? Ela pode vir através de estudo ou através de trabalho. Em relação a trabalho, como eu posso arrumar um trabalho e ir para o Japão? Você pode entrar no website de uma empresa japonesa. Hoje aí nós temos o Google que pode fornecer para a gente o que a gente quiser. Você coloca até no Facebook, em grupos aqui do Japão, você entra em grupos, pergunta para pessoas, ou deve ter com certeza grupos ou algum tipo de, sei lá, de conteúdo na internet a respeito de pessoas que conseguiram e que contam a sua experiência. Eu ouvi muitos relatos de muitas experiências de pessoas que conseguiram. Enfim, então pesquisa bastante, vê qual é a necessidade dessa empresa, o que eles estão pedindo, o que eles estão solicitando, se bate com aquilo que você quer fazer da sua vida, aí você se forma nisso, você vai ter que se especializar ao máximo, porque eles são bem, mas bem rigorosos nessas seleções. Aí, depois, o que acontece?
você pega e tem que estudar o inglês, tem que estudar o japonês, que eles pedem essas duas línguas aí, geralmente na maioria dos casos essas duas línguas eles pedem ser fluente porque você vai lidar diretamente com japoneses e estrangeiros, né? Enfim, na maioria das vezes você pode também entrar no caso, vamos supor, se tem uma multinacional no Brasil e ela também tem uma filial aqui no Japão, ou vice-versa, ou se a matriz aqui, a filial é no Brasil, na maioria dos casos, como é a empresa que eu trabalho, matriz aqui, filial no Brasil, tem filial nos Estados Unidos, tem filial no, sei lá, acho que Canadá, não sei, em vários lugares. Então, tendo essa transição em relação a essa possibilidade de você entrar numa multinacional e ser enviado para o Japão, é muito grande. Esse é um dos casos. O outro é você entrando no website, como eu falei para você, e você se formar naquilo que a empresa tem necessidade. Você começa a estudar, se forma e tal, e depois o que acontece? Você entra em contato com essa empresa para tentar esse visto de trabalho. Se você passar nessa entrevista, o que vai acontecer contigo? Eles começam a mexer no trâmite. Então, assim, mas então quer dizer que se eu juntar o dinheiro e eu pegar um visto de trabalho, eu entro no Japão? Não. Não é igual aos Estados Unidos que você tirou o visto e tal, e de repente você vai lá, você vai trabalhar de faxineiro, você vai lavar isso, você vai limpar aquilo. Não, não existe isso no Japão. Você não consegue entrar no Japão dessa forma. Você só vai entrar através desse trabalho, porque no visto de trabalho, quem vai ser o seu fiador, o seu Roshonin, vai ser essa empresa. Então essa empresa vai mexer em todas as documentações e tirar a sua elegibilidade, né? A certidão de elegibilidade. E esse documento faz com que você possa entrar no Japão e depois de um certo tempo renovar o seu visto se você estiver de acordo com as leis japonesas e se a empresa quiser também renovar esse visto com você. Esse é um dos casos de trabalho, então, tanto na multinacional, como entrando no website e se especializando, se formando, também no Nihongo e no inglês, em ambos os casos, e depois entrando em contato para entrevista de emprego, se você passar, acontece isso. A outra situação é por um visto de aluno, num intercâmbio em relação aos dois países. Algumas pessoas já vieram, em alguns casos, o que esses responsáveis por esse trâmite pediram? Que tivesse pelo menos, se eu não me engano, R$8.000 na conta, reserva como garantia, que no caso seria o sustento que iria bancar ali o tempo de estudo naquele determinado tempo no Japão, como garantia. Mas o que acontece aí? Nesse tempo de visto de estudante, após logicamente você vai estar aprendendo Nihongo também, né? Como todo intercâmbio. Nesse tempo, depois que termina esse tempo do curso, do estudo, você se forma, há a possibilidade de você arrumar um emprego no Japão e estender o teu visto. E se você conseguir fazer isso, você já entra direto numa empresa. Se você entrar nessa empresa, você consegue renovar o teu visto sem ser descendente e residir no Japão. Então, esses são dois casos. Acontece de pedirem documentos diferentes, eu não vou entrar nessa questão aqui, porque vai de cada um, vai de cada caso, enfim. Mas uma coisa você tem que saber, só depende de você. Mas se você não tem como, ou não tem nenhuma possibilidade dessas vindo por um meio que, vamos supor, de sangue, descendência, você pode vir ou a estudo ou a trabalho. Esses são os dois casos aí. E você pode vir também, lembrei de algo aqui, se você já tem alguma profissão e alguma empresa que quer te contratar, empresas até brasileiras, pessoas de, vamos supor, academia, pessoas de empresas do que? Tantos ramos aí, eu já vi professores de educação física entrar, pessoas que na área de arte, dança, virem para o Japão sem ser descendente, permanecer aqui ensinando balé, ensinando, enfim, danças variadas, enfim, tudo que é relacionado à dança. E entrarem no Japão sem ser descendente. E mais outras profissões aí. Então é possível sim, eu creio. Espero ter ajudado, espero também, além de ajudar, ter te incentivado.
ter te motivado, porque não é um sonho distante, mas você precisa investir nisso, tá bom? Não é fácil, mas também não é impossível, só depende de você. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você e até a próxima. Fui!